Boa noite, mais um encontro, mais uma oportunidade. Sejamos sempre muito gratos a todo esse conhecimento, a todas essas oportunidades de esclarecimento que temos recebido por acréscimo da misericórdia de Deus e de Jesus. Que possamos fazer bom uso, sejamos trabalhadores fiéis, firmes e incansáveis. Hoje nós vamos ver mais um conto do livro Contos desta e d'outra vida, uma psicografia do Chico pelo Espírito Irmão X. Esse livro nos traz situações do cotidiano e muita oportunidade de reflexão. Cada um desses contos a gente consegue ver por várias óticas e estudá-lo, refletir, sobre as nossas ações, né? O que estamos fazendo, como estamos conduzindo a nossa vida, porque é importante sempre fazermos um balanço, né? De como estamos, do que temos feito, de como temos agido, das conquistas, né? Das verdadeiras conquistas, que são as conquistas morais. Vamos aproveitar cada instante dessa encarnação. A mensagem se chama Exame de Fé. Certo homem que passou a destacar-se dos outros, evidenciando largo entendimento de fraternidade e de fé, a par de grande compreensão, atribuía a Deus a propriedade de todos os bens da vida. Então ele reconhecia ali a importância de Deus, né? Que tudo pertencia a Deus. Então ele tinha muita gratidão e consciência. Acabara de construir o lar, iniciando a formação da sua família, e associava-se com toda a alma a empreendimentos religiosos, tanto quanto lhe era possível. Em semelhantes iniciativas, começou a ensinar a fidelidade ao Senhor Supremo, compondo discursos admiráveis e que comentava a excelência da confiança no céu. Deus, dizia ele convicto, Deus é o Criador de todo o universo e por isso mesmo é o dono de tudo, e de tudo somos simples usufrutuários. Em seu nome, almas, constelações e mundos lhe pertencem por toda parte. Recebemos por empréstimo santo de sua infinita bondade o berço em que nascemos, o lar que nos acolhe, as aflições do mundo, o conforto e a alegria. Olha o que ele pregava, né? Que ele reconhecia e pregava por toda parte. A palavra dele inflamava imenso fervor nos ouvintes, então ele tocava muitas pessoas com esse testemunho, com essas afirmações. A palavra dele inflamava imenso fervor nos ouvintes, que passavam a refletir com segurança sobre a grandeza do amor divino. E tão grande se fez a sua influência que o Senhor, sensibilizado com tamanhas demonstrações de fé, enviou à terra alguns mensageiros para lhe examinarem a verdadeira posição. Então, ele seria exposto ali a algumas situações, a alguns exames, né? Como um aluno, aquele que se preparou e seria ali se candidataria a alguma posição, né? Talvez numa universidade, um título de mestre, de doutorado, e tem ali que passar por algumas provas, por alguns desafios, né? Fazendo essa comparação, ele iria então ser submetido a algumas situações, a alguns exames, como diz o título da mensagem, de fé, para provar ali tudo aquilo que ele afirmava. Os referidos instrutores começaram permitindo que a maledicência e a calúnia
lhe amargassem a vida. Logo de cara, né? A maledicência e a calúnia. E o quanto essas duas ferem diretamente o nosso orgulho e a nossa vaidade. É como se o nosso coração estivesse ali sendo dilacerado. Todas as vezes que nós somos ali vítimas, né? Digamos, da maledicência de alguém e da calúnia de alguém. Eu não sei se vocês se recordam desse mesmo livro, algumas semanas atrás, nós lemos um outro conto chamado A Única Dádiva, onde Simão Pedro também foi vítima de calúnias, né? E o mestre diz a ele, mas pergunta, né? Mas se a consciência te não acusa, que tem isso? Só que nesses momentos onde estamos ali sofrendo a maledicência e a calúnia, nós não lembramos que a nossa consciência está limpa, que está livre. Nós queremos fazer o quê? Revidar com maledicência, com calúnia na mesma intensidade, né, ao ofensor. Por que tudo isso? Por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Vamos ver o que esse senhor fez. O herói da lealdade padeceu golpes terríveis que lhe enodoaram a dignidade, mas atribuiu todos os percalços do caminho a manifestações indiretas da celeste bondade e acabou exclamando sinceramente: meu nome pertence a Deus, que seja louvado. Então ele conseguiu não se afinar, né, a essas maledicências, ele superou. Né? Ele conseguiu ter ali com a consciência tranquila e principalmente confiando em Deus, que tudo aquilo iria passar. Os emissários que o seguiam, observando-lhe a firmeza, deixaram que a perseguição gratuita lhe envolvesse o roteiro. No entanto, um ódio injustificável como que lhe acendrou a confiança. Isso em tudo, então o ódio, ele purificou, né? Ele limpou. Ele deixou ele mais forte. Entre nuvens de sofrimento, o devoto concluiu que o ideal da perfeição é fruto da magnanimidade divina e afirmou convencido: o bem é obra do Senhor, louvado seja o Senhor. Então ele venceu, ele foi firme, né? Ele não sucumbiu à perseguição e ao ódio gratuitos. Os aludidos educadores concordaram em que fosse ele experimentado pela incompreensão, e o pupilo da fé se viu envolvido de aflição e ridículo, sentindo-se dilacerado e sozinho no seio do próprio lar. Olha, outro dardo, né? Outra flecha certeira, a da incompreensão. Contudo, reconhecendo que todo apreço e toda estima devem ser erguidos, levantados essencialmente ao Criador, asseverou conformado: toda a glória deve ser dada ao Pai que está nos céus. Louvado seja o Pai que está nos céus. Então, ele foi firme, resignado, mediante a provação da incompreensão. Os examinadores em Lide decidiram que a enfermidade lhe visitasse o corpo. E o amigo da prece foi relegado ao leito em extrema penúria física. Todavia, em meio da própria angústia, reparou que seu corpo era um depósito do todo compassivo e disse imperturbável: meu corpo é um empréstimo do Todo-Poderoso. Que o Todo-Poderoso seja louvado. Essa prova, né, a prova da doença, é uma prova terrível, né, da enfermidade. Ela é muito difícil, né? E realmente a gente tem que se provar na fé, na humildade, na aceitação que precisa de ajuda, que precisa de cuidados, que é necessário esse tempo da enfermidade para nos recompormos, aceitarmos, trabalharmos muito a aceitação, enfrentarmos o medo da morte, né? Embora sejamos espíritas,
No momento ali que vemos o nosso corpo em falência, o nosso corpo em dificuldade, onde as células estão ali em dificuldades, em desarmonia, nós titubeamos. Não é fácil. Não é fácil entregar-se à doença com confiança e com fé que Deus está no comando, né? E que a enfermidade é necessária para que nós possamos despertar, né? Então, e o medo iminente da morte também, porque nós não queremos partir, nós somos apegados. E quantas coisas nós vamos enfrentar depois da morte, não é mesmo? A nossa consciência, ela nos cobra. Porque um dia recolhesse ele a presença da morte na pessoa de um dos seus filhos, acatando submisso à vontade celestial, os mensageiros da esfera superior endereçaram ao Pai Sublime, através de canais competentes, conciso relatório sobre a lealdade inflexível do crente valoroso que se encontrava na Terra. Então ele resistiu a muitas dificuldades, né? Só recapitulando: a maledicência, a calúnia, a perseguição gratuita, ao ódio injustificável, a incompreensão, a enfermidade, a morte de um filho. Tudo isso ele conseguiu superar. Olha quantas provações ele passou ali dentro dessa encarnação. Logo após, receberam ordem expressa do Senhor para que lhe entregassem grande quantidade de ouro, como suprema prova de obediência. Isso é figurativo, né? Então, ele teve ali, depois de todos esses momentos aí de provas, de desafios, de penúria, de dificuldade, ele conseguiu uma grande soma de dinheiro. O homem recebeu a dádiva generosa sob a aparência de um negócio feliz e entregou-se ao conforto da nova situação. Parecia anestesiado quando orava e ébrio de alegria em todos os movimentos. Decorrido algum tempo, os instrutores espirituais trouxeram-lhe um companheiro em dificuldade que lhe implorou, humilhado e triste: meu amigo, tenho 4 filhos doentes e venho pedir-lhe, em nome de Deus, por empréstimo, algum dinheiro para solucionar meus problemas. Espero resgatar minha dívida em 2 ou 3 meses. Ante o silêncio do interpelado, reiterou quase em pranto: socorra-me por amor ao nosso Pai de bondade. Então ele ali estava tendo uma vida confortável, né, sem grandes dificuldades, havia superado várias provações, havia dado vários testemunhos de fé, e bate à porta dele um amigo, né, alguém que precisava de ajuda, né? E essa pessoa se compromete a pagá-lo e chega a implorar, né? Tamanha a necessidade, a dificuldade. Busca nele, que seria esse exemplo aí de fortaleza, a ajuda, né? Esperando ser socorrido. Vamos ver a resposta. Mas, com indisfarçável espanto, os professores divinos ouviram-no dizer, impassível, ou seja, imperturbado, sem emoção, com frieza e entediado: não posso. Meu dinheiro é um patrimônio que custei muito a ganhar. Vejam, ele superou dificuldades, mas mediante ali a questão do apego aos bens terrenos, da avareza, ele sucumbiu. Então vamos analisar que a fé é uma conquista, é uma construção diária. Na nossa situação, na nossa condição, nós passaremos por vários exames ao longo de nossas jornadas, de nossas existências, não necessariamente tudo numa mesma encarnação, como aconteceu aqui, né, com ele, né?
Mas a evolução, a construção, ela é contínua. Não passamos por nada que não devemos passar e que não vamos suportar, que nossos ombros não suportem. Então Deus é tão misericordioso que Ele vai ali permitindo situações onde nós possamos aprender, reparar, evoluir, praticar. E é uma ascensão, somos espíritos eternos. E falando, para completar, sobre essa questão da avareza, do apego aos bens terrenos, porque o que vale? São os tesouros que trazemos nos nossos corações, os tesouros do céu, são eles que serão computados e não os tesouros da terra, os bens, os títulos, o montante que nós tenhamos dentro do banco, né? A conta bancária, tudo isso, as roupas, os sapatos, as joias, tudo isso pertence à terra. Então ele tinha ali tesouros que ele conseguiu, né? E isso seria, sem dúvida, seria e será, né? Aplicando para nós, será computado, será levado em consideração todo o avanço. Por isso que nós não podemos desistir, não podemos ficar desestimulados, não podemos nos desesperar, não podemos nos acomodar. Tudo é levado em conta. Então, ele tinha ali alguns tesouros. Ele sucumbiu ao apego ao dinheiro, né? Que foi ali a última situação. Então, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é o 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo ele é bem longo. A mensagem que nós vamos ler é uma mensagem pequena, porém de um ensinamento muito grande e que tem tudo a ver com esse texto que nós lemos do Irmão X, né? Dessa última parte sobre a avareza, quando o Senhor foi procurado aí pelo amigo dele, e ele falou que ele não podia, né, emprestar esse dinheiro, né, essa quantia ou uma quantia, porque ele havia demorado uma vida para conseguir. Guardar-se da avareza é o item 3. Então o homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? O que pertence à terra é da terra, né? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Somos espíritos eternos, nossa vida é maior do que tudo isso, certo? E vejam no exemplo do irmão X, quantas conquistas esse senhor teve. A vida dele valia muito mais do que aquela fortuna que ele havia recebido, né? Aquele bom negócio que ele fez, que o deixou numa situação confortável. E lhe disse em seguida essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos. Que farei? Porque não tenho um lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo,
E para quem será o que amontoaste? Né? Nós partimos e vamos levar o quê? Da terra. O que é da terra fica na terra. Então, vamos fazer os bons tesouros. Os tesouros imperecíveis, né? Aqueles que não serão corroídos pela traça, né? Pela ferrugem. É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Nós somos afortunados, né? Temos tanto a agradecer por tanta ajuda que temos, por tanto amparo. E ajuda através dessas dificuldades, dessas provações que nos fazem crescer. O auxílio, o suporte da doutrina espírita, que nos ajuda a termos a luz, o esclarecimento, nos convida a refletirmos, a colocarmos em prática tudo que temos recebido. Então, que possamos refletir sobre essas passagens, sobre esses textos, fazendo um balanço mesmo de nossas vidas. E nos momentos de provação, que sejamos ali bons alunos, né? Que consigamos a aprovação nos exames de fé. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. A nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos que nos amparam, que nos fortalecem. Nós trouxemos hoje do livro que se chama Bênção de Paz, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre os encargos pequeninos, né, discorrendo sobre o valor das pequenas coisas. Ele começa com um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios em que ele fala: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E inicia a mensagem: se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água a fonte não existiria. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra seria deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa, né? Lembra do remédio que tira a dor, do copo de água pura que mata a sede, do livro simples que se baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar as grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo, de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível, todo bem que és capaz de fazer. Então vejam que esse texto nos convida ali a refletirmos sobre o valor das pequenas coisas, né? Quando ele fala o que seria um piano sem tecla, o que seria um carro sem roda, né? O que seria um serviço elétrico sem fio ali que conduzisse energia, não seria nada, né? Então tudo que existe no universo tem ali seu papel, e nós, como criaturas de Deus, né, como seres humanos ali criados à imagem e à semelhança de Deus, há muito que pode ser feito, né? Mesmo que seja ali pequeno, mesmo que seja discreto, mesmo que seja ali anônimo,
mas o valor que tem ali as pequenas atitudes. E a pandemia acho que tem nos levado, nos convidado a refletirmos sobre isso, porque nos vimos privados ali de tantas coisas, como a liberdade relativa, e nós fomos redescobrindo, né, o valor de coisas pequenas, do convívio com a família, de resgatar ali um hobby antigo, ou aprender algo novo, como a cozinhar, a cuidar de um animal, cuidar de plantas, uma caminhada, né? E tantas outras coisas que passam ali desapercebidas, como por exemplo o próprio ato da respiração. Quem tem um enfisema pulmonar, quem tem um problema mais sério ali de uma asma crônica, sabe o quão é bom, o quão é importante aspirarmos ali o ar de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, enchermos o nosso pulmão de oxigênio, né? Então, num momento como uma doença em que vivemos, nós começamos a valorizar essas pequenas coisas tão importantes como a saúde, que tantas vezes é desprezada, né? Enfim, é um convite ali para todos nós nessa valorização. E ele diz, né, que não jamais te digas inútil, porque podemos pensar, mas quem sou eu? Que condições eu tenho? Eu sou um espírito ainda com grandes dificuldades. Mas fazendo uma analogia com uma vela, imaginemos o poder que tem uma simples vela numa escuridão. Então aquele que se propõe a fazer ali o bem, que tem as melhores intenções, né, que ele coloca ali a sua boa vontade, o resto vem naturalmente. Tanto que os Espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, se quisermos empregar ali a nossa energia, a nossa boa vontade, né, não tenhamos dúvida que o amparo ele existe, que o auxílio existe, talvez não na velocidade que gostaríamos, talvez não na maneira ali que gostaríamos, mas de acordo ali com o nosso merecimento, de acordo com a nossa conquista, com o nosso esforço, com a nossa paciência. Então jamais nos achemos ali criaturas inúteis, porque dentro daquilo onde nós estamos, como nós somos, no meio em que nós vivemos, há muito que pode ser feito. Então não pensemos tanto naquilo que gostaríamos de fazer, mas sim naquilo que nós podemos fazer desde já. Certa vez alguém falou uma frase que eu achei bastante interessante, que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Porque queremos ali a perfeição, queremos que tudo seja muito, extremamente bem feito, queremos o ótimo, e às vezes o bom já é suficiente, já é necessário, já é ali, já temos as condições relativas, né, para começarmos aquilo que pode ser feito de uma maneira boa. Porque se nós esperarmos ali a perfeição, esperarmos o momento ideal, quando a família estiver ali, os filhos criados, quando estivermos a nossa saúde perfeita, quando a nossa vida profissional estiver bem estabelecida, quando estivermos ali em absoluta paz, enfim, esperamos uma condição ideal e talvez o desencarne chegue sem que essa condição ideal chegue. Então façamos aquilo que pode ser feito onde nós estamos, como nós somos, porque é na tarefa, é no aprendizado, é na luta que nós vamos aprendendo. Então não exijamos nem do outro, nem de nós mesmos uma perfeição que nós não temos. Por isso é que ele fala, nunca se digas inútil, e da mesma maneira ele diz em outro momento, qualquer subida exige passos e degraus. Então um exercício ali para que comecemos pequenos, aos poucos, né, que esses passos persistentes, seguros, eles vão ganhando força. Alguém que sobe ali o cume de uma montanha, aquela subida ela só se faz a partir do momento em que a pessoa dá o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. E antes dessa subida existiu o desejo, a intenção, a vontade, o planejamento, deixando claro que tudo começa pelo nosso pensamento, que quando alimentado, quando ele é cultivado, ele ganha força e ele ali mobiliza ali energias, mobiliza uma força que nós até desconhecemos que nós temos, né? Desde que haja então essa persistência, né? Então dentro desse conceito das pequenas coisas,
pensemos o que eu posso fazer desde já onde eu estou, na família que eu estou, no trabalho que eu estou, seja profissional, seja espiritual, e não pensando que eu não sou capaz, que eu não estou preparado, né, ou que chegará em um momento ideal, ou que em dado momento haverá uma inspiração divina em que eu vou ali como se fosse arrebatado pelo sentimento. Isso não vai acontecer, né? A natureza, ela não dá saltos. A vida não oferece milagres. A vida oferece caminhada, persistência, cair e levantar, né? A vida, Jesus mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Ou seja, nós temos que ir ao encontro dele, né? Não esperarmos que ele ali satisfaça os nossos desejos, os nossos sonhos, que ele nos dê provas ali da existência dele, mas ele fala: vinde, ou seja, vá, né? Toma ali a tua atitude, tenha iniciativa, tente, ainda que você não saiba exatamente o que você quer, mas é ali na caminhada que nós vamos nos fortalecendo, que nós vamos descobrindo outros caminhos, outros percursos que vão nos fortalecendo. E o Vinícius fala no livro Nas Pegadas do Mestre sobre essa questão de esperar o momento ideal. Ele diz: porque todos querem fazer o que não podem e deixam de fazer o que podem? Porque não faz cada um o bem onde está e como se acha? Porque enxergam o dever alheio e não veem o seu próprio dever? Então falamos que o mundo está difícil, que as pessoas são individualistas, mas devemos nos perguntar o que eu tenho feito, né? Há no livro Boa Nova um trecho bastante interessante em que um discípulo pergunta para Jesus, né, como é que o evangelho iria se disseminar entre os povos, ele ia ali atingir os corações, se os próprios discípulos tinham dificuldades, se eles discutiam entre eles, enfim, se havia tantos obstáculos. E Jesus diz a ele: essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Ou seja, trazendo para o nosso dia a dia, nós falamos: o mundo é um mundo difícil, é um mundo cada vez mais competitivo, cada um pensa em si. Como o evangelho vai florescer diante de tantas injustiças e de tantas dificuldades? Jesus diria: o que você tem feito, né? Cada um pergunte para si, para que nós não vejamos, como ele diz, somente o dever nos outros, a responsabilidade nos outros, mas pensemos qual é a nossa cota de responsabilidade, né? Qual é a nossa cota ali de abnegação, de esforço, que cabe, que isso gradativamente vai ali tendo um efeito multiplicador, primeiro junto a nós mesmos, no seu próprio equilíbrio, junto às pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, enfim. Nós carregamos junto com nós ali as nossas vibrações, né? Carregamos os nossos pensamentos, essa nossa vibração, e nós influenciamos a todo momento e também somos influenciados, né? Então, não esperemos esse momento ideal, mas como ele diz, façamos aquilo que nos cabe, né? Ele continua dizendo: o que nos importa então é aquilo que não podemos fazer. Portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos fazer, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for. E a verdade é que todos podem alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram. As lamúrias, as reclamações, são filhas do subterfúgio, do sofisma, da má vontade, do egoísmo, numa palavra. O dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um o que pode e o que deve no momento. Então é muito comum nós perguntarmos: qual será a minha tarefa aqui na Terra? O que Deus espera de mim? Nesses momentos nós devemos pensar: onde eu estou? O que eu já tenho? Então, não esperarmos ali as respostas prontas, não esperarmos, reforçando mais uma vez a condição ideal, onde eu gostaria de estar, mas pensemos: onde eu estou, o que eu posso fazer, onde eu me encontro. Então valorizemos as pequenas coisas, agradecendo a Deus, agradecendo pela vida, pela oportunidade da existência,
Porque por mais que cada um de nós tenha as suas lutas, as suas angústias, não tenhamos dúvida de que há muitos e muitos espíritos que eles dariam tudo para estar no nosso lugar, tendo a oportunidade sagrada de voltar à Terra, do reencarne, do aprendizado, né, para que nessas experiências, né, voltadas ali, às vezes ao sofrimento, à dificuldade, outras vezes temos os nossos momentos de paz, de alegria, mas em toda essa mescla de lutas e de alegrias, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né, para que um dia nós possamos nos despojar ali dos sentimentos de inveja, de mágoa, né, de tristeza. Isso se faz através da oportunidade bendita da reencarnação. Isso se faz através das pequenas coisas, dos pequenos passos. Então tenhamos sempre a persistência, né, valorizando a nossa vida, valorizando essa oportunidade, né, porque perdemos um tempo valioso na queixa, na lamúria, na reclamação. Então fica aí para que nós possamos refletir então no valor das pequenas coisas, né? E que Deus abençoe os nossos propósitos, Deus abençoe os nossos passos, né, pedindo sempre a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, para que jamais nos falte ali o bom ânimo, para que jamais nos falte a certeza de que Ele olha cuidadosamente por cada um de nós, para que jamais nos falte a certeza do amparo do nosso Espírito protetor. Tantas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, quando na verdade nós é que estamos ali distantes de Deus, pela revolta, pelo medo. Então, confiemos na vida, confiemos em Deus, confiemos em nós mesmos. Como diz André Luiz, abençoemos a vida para que a vida nos abençoe. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, todos os doentes do corpo e da alma. Tenhamos aí dias mais fortalecidos, mais confiantes. Graças a Deus, graças a Jesus.